pessoal, está de volta. É uma alegria poder estar aqui com vocês. Tudo bem? Como vocês estão? Tudo tranquilo? Mais uma vez, nesse mesmo período, nos encontramos aqui. Temos uma semana de reuniões, de supervisão. E que bom poder estar de volta e poder fazer aquilo que o Senhor tem compartilhado em nossos corações, no coração dos pastores. Ontem nós estivemos aqui na imposição de mãos do Rema. Foi uma grande bênção. Está acontecendo uma formatura no dia 20. Você fica feliz que as pessoas estão sendo instruídas, edificadas, consoladas, recebendo conhecimento. Isso é maravilhoso, amém? E falando sobre expansão, a gente vai trabalhar algumas coisas aqui, mas a palavra que eu quero que mais perdure no seu coração nessa noite de hoje é que necessitamos viver de céus abertos. Diga isso, eu necessito viver de céus abertos. E é interessante, irmãos, que quando nós estamos em plena expansão, nós não, como ministério, Verbo da Vida, ao redor do mundo, nós estamos em plena expansão. Você viu um vídeo aí, não é? Você pôde se inteirar de que você faz parte de um ministério grande, de algo grande sobre a terra, de um plano e de um propósito sobrenatural que Deus tem para com a terra. E, graças a Deus, nós estamos inseridos dentro desse contexto e isso é maravilhoso. E diga assim, eu faço parte de algo grande. Aleluia. E quando a gente pensa sobre algo grande, a gente também entende que Deus nos planta em um lugar de defesa. Mas não de defesa das nossas próprias vidas. Nós estamos postos para defender o Evangelho. E se nós não crescemos, espiritualmente falando, emocionalmente falando, fisicamente e materialmente, essa defesa ela fica comprometida. Porque Filipenses fala que nós estamos em defesa do Evangelho, em defesa das boas novas, em defesa da salvação, em defesa da proteção, da preservação, em defesa da prosperidade, em defesa dos braços, das vertentes que o Evangelho nos proporciona. E isso é maravilhoso, porque quando nós estamos tendo essa consciência de expansão, primeiro por dentro de nós, aí nós vamos ter algo que nos faz levantar em confiança ao caráter imutável da palavra de Deus. Diga assim, Deus tem um caráter imutável. É por isso que nós podemos e precisamos confiar em Deus. E hoje nós estamos aqui com 11 anos de existência em Cascavel, no Paraná. 11 anos de existência. E quando eu estava orando, hoje à tarde, o Senhor falou ao meu coração sobre força e resiliência. Começamos fortes, começamos com força, mas em cada aspecto dessa vertente de braço que crescia, havia resiliência. E tem que haver resiliência naquele que se coloca como parte da defesa do Evangelho. Amém, irmãos? Nós estamos aqui hoje para recordar. Foram palavras que vieram assim ao meu pensamento. Hoje nós estamos aqui para recordar. O que é recordar? É trazer à memória algo que já aconteceu e continuar trazendo à memória aquilo que nos dá esperança. Porque aquilo que nos dá esperança também nos promove continuidade de novas experiências. Então, nós estamos aqui para recordar o que já nos aconteceu. Né? Lembra lá os que chegaram aqui desde o início. Aqueles que foram sendo agregados, a gente tem condição de recordar, porque quando nós estamos recordando de algo que já foi feito, de algo que já produziu resultado, vai sendo desenvolvido dentro de nós o fator gratidão. E nós precisamos ser gratos, irmãos. Porque quem não sabe ser grato, não sabe desfrutar de reinar em vida.
Porque a gratidão nos faz servir de todo o nosso coração, com toda a nossa força. E eu não estou falando de um serviço braçal, eu estou falando de um serviço de coração ao Senhor. Então a gente reconhece. No momento que a gente reconhece, a gente revisa e recapitula. Então a gente reconhece, a gente revisa e a gente recapitula. Eu hoje de tarde fui longe. Eu passei a tarde revisando, eu passei a tarde recapitulando, eu passei a tarde me lembrando dos esforços de trazer essa igreja, eu e a Mauri, para cá, né? Dos esforços de trazer a escola para cá. No início nem era a escola, era um curso que nós dávamos, de um discipulado da palavra. E eu passei a noite, eu passei a tarde recordando, reconhecendo, revisando, revisitando esse lugar em que Deus fez tantas coisas até o dia de hoje. Por isso que podemos dizer o que está escrito em Samuel. Até aqui o Senhor tem nos ajudado. O Senhor tem ajudado você até aqui? E é interessante, irmãos, que quando nós estamos revisando e recapitulando, nós vamos desenvolvendo gratidão. Porque às vezes a gente passa pela vida achando que é obrigação uns dos outros, ou obrigação nossa para com Deus, ou obrigação para com o reino, fazer as coisas. E nós não fazemos por obrigação, nós fazemos por gratidão, porque Ele nos amou primeiro. Ele nos amou primeiro, Ele é digno. Ele é digno da nossa honra, digno da nossa glória, digno do nosso serviço, digno da nossa prostração. Ele é digno de que nós existamos, nos movamos mediante o seu Espírito. Depois que a gente começa com essa gratidão por tudo, a gente começa também a celebrar tudo aquilo que vivenciamos, porque somos tendenciosos a nos esquecer do que Deus já fez. Eu nunca esqueci do que Deus já fez com a minha vida. Tem 37 anos que eu reviso esse lugar. Tem 37 anos que eu revisito esse lugar. Tem 37 anos que eu ando, avanço, me multiplico, mas nunca esqueço de ir nesse lugar de onde eu nasci de novo e onde eu fui posta, plantada em um reino que me abasteceu de tudo continuamente até o dia de hoje. Então, que maravilha nós podermos recordar, reconhecer, revisar, recapitular, reconhecer. A palavra reconhecer é estar absolutamente convencido, admitir e ter como verdadeiro a manifestação da bondade de Deus. Quando a gente vai nesse lugar de recordar, reconhecer, revisar e recapitular, para celebrar, nós também ficamos absolutamente firmados e admitimos que não fomos nós que fizemos. Tudo que nós fizemos, não fomos nós que fizemos. Isso nos dá segurança de celebrar até o que nós não vemos. Como cantamos aqui. Celebrarmos o que nós não vemos na certeza de que já é. Aleluia! E quando a gente cria esse hábito de celebrar, cria esse hábito de honrar, porque celebrar é honrar, comemorar, festejar. Então, irmãos, é muito fácil viver o Evangelho e é muito fácil estar em defesa do Evangelho e é muito fácil trabalhar para Deus, porque Ele é digno. Amém? Diga, Ele é digno. E que coisa maravilhosa nós termos toda essa consciência das fases passadas. Porque você também teve a consciência de que até aqui, na fase que estamos, Ele nos ajudou. Amém? Então, nós celebramos as fases passadas, nós celebramos as fases atuais e nós nos aprontamos para celebrar as fases que estão por começar. Aqui, nesse cartaz, está dizendo, eu achei bonito. Na verdade, a gente está todo dentro do contexto da pregação daquilo que Deus quer para o dia de hoje. Músicas, pregação, contexto. Há 11 anos, um novo tempo chegou. Então, se um novo tempo chegou, essa frase deve ter surgido no coração
dos pastores, um novo tempo chegou. Eu preciso me revestir desse novo tempo. Eu preciso me ataviar desse novo tempo. E eu preciso jogar fora o que é velho para que o novo comece a funcionar. Porque novo e velho não se combinam. Novo e velho não se combinam. Então, o que não aconteceu durante esses 11 anos, joga fora e começa a vivenciar esses capítulos da novela. Esses capítulos da novela, vai lá, recorda. Se permite recordar, se permita reconhecer que não é você, que foi ele. Se permita a revisar, recapitular, né? Desenvolver-se em gratidão. E aí celebra o que está por vir, celebra o novo, porque de fato e em verdade o Espírito Santo está soprando as igrejas por onde nós passamos, e é fato nós vermos isso, que o novo está chegando. Acabou, irmãos, o novo está aí à porta, tem tanta coisa nova para acontecer, e aí a gente fica manejando as coisas antigas. Vai nas coisas antigas, revisita, celebra, dá graças a Deus, mas te atavia para o novo. Mas te reveste para o novo, amém? Aleluia! E nesse novo, o que surge no meu coração, como espírito de profecia para as nossas vidas, nesse exato momento, é uma frase bem simples, que já fizemos tanto, inclusive que nos ajudou a chegar até onde nós estamos, cada um de nós. Senhor, ensina-me a viver embaixo de céus abertos. Porque crente é para viver embaixo de céus abertos. E quando o crente não está vivendo embaixo de céus abertos, alguma coisa precisa ser reavaliado, revisitado, recordado. Porque o desejo do coração de Deus é que venhamos viver embaixo de céus abertos. Aleluia! Jesus viveu o carimbo da vinda de Jesus Cristo foi embaixo de céus abertos, quando ele estava lá para ser batizado. Aleluia. Depois veio Estevão, que viu céus abertos quando estava lá sendo apedrejado, cheio de pressão. Depois veio Pedro, quando viu os céus abertos, que desceu de lá aquele lençol. E ele disse, olha, a vida é pelo Espírito. Não é o racional que vai te ensinar a viver de céus abertos. A vida é pelo Espírito da palavra. Aleluia. Depois nós vemos lá em Malaquias, quando o céu se abriu e torrencialmente veio sobre o povo bênçãos sem medidas. Então o desejo de Deus é que de fato a gente consiga viver sobre céus abertos, mas tem uma porta que nós precisamos abrir aí para os céus abertos. E aí, irmãos, eu te falo que se nessa porta nós não conseguirmos entrar por essa porta, aonde o fogo do altar é reaceso, de fato os céus não se abrirão. Porque todos os casos de céu aberto foi embaixo do fogo do altar. Foi embaixo da presença do Senhor. Foi embaixo de comunhão com Deus. Foi embaixo de relacionamento. Foi embaixo de credibilidade que nasce do relacionamento. Foi embaixo de ousadia que nasce do relacionamento. Aleluia. E aí a Bíblia diz que se não houver fogo, não há vida. É necessário, irmãos, nós estarmos como ministros, e agora eu falo como ministros de uma forma geral, reconciliadores do mundo para com Deus. É tão importante nós estarmos embaixo de céus abertos. Porque se o altar estiver apagado, o céu não vai se abrir. O céu se abre quando o altar está aceso. As maiores manifestações da graça e do poder de Deus é igual a céus abertos. Queremos tantas manifestações, queremos tantos dons, mas esquecemos do altar, esquecemos do relacionamento, esquecemos da comunhão. Para que esquecemos? Para no fim dizer, eu posso fazer, eu fui que fiz. Não é você que faz, é Ele que faz. E é interessante que
quando nós nos abrimos para os céus abertos, nós também nos abrimos para as bênçãos infinitas do Senhor, que já são ministradas sobre nós. Sua graça sem fim e seu favor divino de maneira constante. É muito interessante. Quem quer aqui viver de céus abertos? Eu também quero. E é interessante que uma das coisas que nos favorece a vivermos de céus abertos é esse relacionamento tão íntimo com o Espírito Santo. Porque a Bíblia diz lá em João 1:51 que anteriormente, ele diz várias coisas lá, mas eu queria me pegar somente nesse contexto pequeno. Diz assim: anteriormente eu não pude vos falar, mas agora são os dias em que eu falo livremente. E a maioria da igreja não está desfrutando do falar livremente, porque se esquece que o falar vem pelo altar. E eu não estou falando um altar físico, de pedra, não somente. Estou falando sobre o altar do seu coração, a sua rendição, a sua prostração, para que você desenvolva obediência, para que você desenvolva submissão às autoridades, para que você... Por que tanta dificuldade das pessoas se submeterem? Porque falta altar, falta fogo. Por que tanta dificuldade para as pessoas obedecerem o que se submetem? Porque falta altar, falta fogo. Mas quando nós estamos nesse lugar das revelações, das inspirações, aleluia, prosperidade vem, irmãos, e nos coroa com a sua bondade. As realizações dos nossos sonhos, elas acontecem e são também um diadema de glória maior sobre as nossas vidas. As intervenções sobrenaturais que tanto queremos, tanto queremos. Hoje de tarde a gente estava conversando na hora de um cafezinho sobre essa questão, né? Antigamente a gente via tantas coisas, antigamente, em todos os fatores da vida. A gente cresce, aí as coisas ficam tão automáticas, tão mecânicas, tão racionais, e a gente perde aquele lugar da simplicidade, a gente perde aquele lugar da operacionalidade, aonde você é tão satisfeito, aonde você tem prazer intenso por ser um cristão, aonde você está ali pondo o peito em defesa do Evangelho, aonde você está sendo guiado e orientado pelo poder de Deus, aonde você vê sinais, prodígios e maravilhas, confirmando a sua palavra, porque a sua palavra não é sua, mas é a palavra de Deus, fluente da sua boca e do seu coração. Que coisa maravilhosa! E a gente vê as intervenções do Senhor. Eu quero isso são os céus abertos. Eu quero ver as pessoas milagrosamente sendo curadas. Eu quero expandir. A minha expansão não começa lá fora. A minha expansão começa dentro. Quando eu me exponho à luz da palavra, eu sou rasgada por dentro e a palavra domina a minha vida de uma maneira tal que não é que ela domine, errei a expressão. Eu sou tão movida por dentro que eu sou tão instruída na palavra, que aí eu vou dominar todas as coisas, eu vou exercer governo, eu vou exercer autoridade, sem exercer autoritarismo, sem exercer manipulação, sem exercer nada. Deus vai trabalhar em favor de mim, de você, quando nós estamos no altar. Aleluia! Porque o fato de nós estarmos nesse altar de coração, irmãos, é que evidencia quem Cristo é para nós. Sabe, é nesse lugar que nós declaramos ao mundo quão importante Ele é para nós. Eu não preciso dizer que Ele é tão importante, mas gritar que Ele é tão importante, se não for a ocasião para isso. Mas a nossa atitude vai dizer isso. Nosso procedimento vai dizer isso. Nosso comportamento vai dizer que quem é que está na dianteira da nossa vida. Aleluia! Aleluia, eu quero viver em céus abertos, irmãos. E diga isso comigo, a expansão para evidenciar quem Cristo é, começa dentro de nós. Então a gente expande lá fora, o tanto quanto a gente está expandido por dentro. Às vezes a gente quer ver a igreja crescendo, às vezes a gente quer ver o povo crescendo e nada de errado contra isso. É isso mesmo, isso deve acontecer.
Mas, irmãos, se você não está crescendo, se você não está acompanhando essa evolução, se não está acompanhando esse processo, precisa acompanhar, precisa parar e dizer assim: eu preciso andar em novidade de vida. Porque nós estamos celebrando aqui o andar em novidade de vida, irmãos. Nós não estamos celebrando 11 anos de Paredes, não. Paredes é legal porque nos coloca em um módulo, nos coloca em um modo operacional. Mas nós não estamos celebrando Paredes. Nós estamos celebrando as construções que foram feitas nas vidas das pessoas. Nós estamos celebrando que as pessoas que foram construídas. Você acha que quando Neemias foi salvar o seu povo e foi para viver de céus abertos mediante o rei, você acha que Neemias foi porque ele queria construir muros? Não, irmãos, não se tratava de tijolos. Continua hoje não se tratando de tijolos. Aleluia, quando o verbo da vida diz, estou indo para as nações, e está indo, porque foi uma palavra de Deus, não foi uma palavra construída pelos homens. Essa palavra veio de Deus, e nós seguimos essa palavra hoje, repetimos essa palavra, para nos animar a entender que foi pelo espírito de profecia que nós estamos indo a todas as nações. Aleluia, aleluia, não é por absolutamente vontade própria somente. Mas é porque celebramos a construção. Já não somos mais as mesmas pessoas. Aprendemos a palavra, aprendemos a ser cheio do Espírito. Para quê, irmãos? Porque a gente deve alguma coisa ao mundo. A gente, além de dever a defesa do Evangelho ao mundo, a gente deve sua bondade. Você não precisa dever nada a ninguém, a não ser amor, a Bíblia diz. E bondade, amor não é o que Deus tem, é o que Deus é. E bondade não é o que Deus tem, é o que Deus é. E nós só somos coroados de amor e bondade. Mas não é só para nós. É para nós compartilharmos com o mundo. É para nós devolvermos ao mundo isso. Então, uma vida de entrega que gera santidade, ela só pode transbordar em dons e em manifestações do Espírito e da palavra. E esses anos nós estamos celebrando isso, celebrando sua vida, porque você é essa boca nessa geração. Você diga assim: eu sou essa boca nessa geração. Eu sou essa boca, queridos, que dirá não ao pecado. Eu sou essa boca nessa geração que dirá não à performance. Eu sou essa boca nessa geração que dirá não à encenação. Eu sou essa boca nessa geração que dirá não ao entretenimento. Eu sou esta boca nesta geração que dirá não são lábios danosos. Ei, eu estou aqui, eu sou o evangelho andante, então eu ando em defesa dele. Sou eu que faço, é você que faz. É isso que nós estamos celebrando aqui, irmãos. Diga, é isso que estamos celebrando. A verdade do Evangelho. A verdade da bondade de Deus. Aleluia. Mas nós só celebramos essa vida que nos antecede, até mesmo antes que nós possamos ver os resultados dela, incendiados e inflamados pelo fogo do Espírito, irmãos. Não é pelo seu racional. Não é pelo nosso achômetro, não é porque somos bons na performance. Aliás, tem muita gente precisando ficar simples de novo. Porque estamos em um ministério que, apesar de ser enorme e cheio de excelência em tudo, é simples ao mesmo tempo. Aleluia. E aí, irmãos, nós precisamos olhar com esse olhar de alegria, com esse olhar de gratidão. Amém. Não sei de você, eu quando paro, quando caminho, quando estou em um voo, eu às vezes até choro de tanta gratidão. Porque nós estamos de um lado para outro sempre. E
de um lado para outro sempre, guardados pela potente mão de Deus. Sabe, queridos, cheia de gratidão. A gratidão liga o coração de Deus para que coisas possam acontecer. E coisas não estão acontecendo, porque o fluxo da gratidão está desligado. Muitas pessoas precisam ligar o fluxo da gratidão de novo e retomar para esse lugar de frutificação e de dimensão impressionante. A gratidão nos põe numa dimensão impressionante. Amém, irmãos? Nós precisamos avançar. Diga comigo, 11 anos. Ainda é muito pouco. Um adolescente. Saiu da fase da criancice agora e está na fase da adolescência. Precisamos avançar tanto, tem tantas coisas. Todos os anos a gente diz a mesma coisa, parece um chavão, né? Gente, tem tanta coisa para a gente fazer aqui em Cascavel. Olha que cidade maravilhosa, olha isso, olha aquilo. Tem tanto para ser feito, mas nós não vamos fazer na força do nosso braço forte. Existe uma visão da qual nós fomos plantados. E é por meio dessa visão que a força vem. É por meio dessa visão que o abastecimento chega. E é por meio dessa visão, que Deus nos permite realizar todas as coisas que precisamos. Eu escuto todos os dias. Que bom que você tem esquece. Você tem outras vozes para ouvir, mas eu ouvi uma voz certeira, além da voz do Espírito, que sempre estava nos norteando. E eu parece que ouço todos os dias, coloca as igrejas e coloca as escolas embaixo da visão. E a visão se responsabilizará para que elas prosperem. Coloca a tua vida debaixo da visão. Se é esta visão que Deus tem te plantado, então mergulha nela. Aleluia. Agora, se Deus tem para você outra visão, não tem problema. Mas se você está na visão que lhe é oferecido, então mergulha nela sem ressalva. E aí você vai ver Deus te abençoando, Deus fazendo coisas extraordinárias acontecendo. Porque a visão vai nos promover uma missão. E essa missão vai nos capacitar em valores, vai nos capacitar em princípios. Sempre eu digo isso, né, nas reuniões de liderança. Quando vocês chegaram, já existia o Verbo da Vida. Quando Cascavel chegou para o Verbo da Vida, já existia um trem a todo vapor que caminhava. E a gente só pegou a estação de Cascavel para entrar nesse trem. Então eu não posso fazer como eu quero, como eu imagino, como eu entendo, como eu desejo. Porque tem uma visão para ser acompanhada. Tem uma missão dentro dessa visão para a minha vida. Tem valores dentro dessa missão, dessa visão para a minha vida. Tem princípios que eu preciso ficar firme e forte. E aí, irmãos, quando eu começo a desenvolver, por causa da revisitação, eu começo a desenvolver gratidão. Então, na minha vida, tem gratidão. E isso é segurança para nós. Estarmos debaixo de um guarda-chuva é segurança para nós. Quantas pessoas estão fora desse guarda-chuva e elas perdem o foco da segurança. Elas perdem tantas coisas. E nós estamos debaixo de um guarda-chuva de retidão. Um guarda-chuva de integridade. Um guarda-chuva tão bom. Agora, nós não vamos exigir dos outros, dentro desse guarda-chuva, aquilo que nem nós fazemos. Aquilo que nem nós damos. Mas aquilo que nós podemos fazer com compromisso para construir vidas, é o que nós estamos fazendo. Essa igreja em Cascavel tem um compromisso para a construção de vidas. Não tem um compromisso para construir seu sonho particular. Tem compromisso de construir o sonho de Deus. E ainda que o seu sonho particular esteja inserido dentro do sonho de Deus, é beleza. Mas, irmãos, primeiro a gente constrói para Ele. Depois a gente se insere dentro do contexto que Ele nos ajuda a crescer para nós mesmos. Amém, irmãos? Aleluia. Então é isso aí. Nós estamos construindo durante 11 anos. Os pastores constroem. Eles constroem sozinhos? Não.
Neemias não conseguiu construir sozinho. Ele foi buscar gente para construir com ele. Ele foi buscar pessoas para mostrar de noite. Saiu passeando com essas pessoas, mostrando o que deveria ser feito, mostrando a visão, mostrando a missão. As pessoas pegaram juntos e convictos eles construíram. Diga assim, convictos, precisamos construir. E desde 2014, quando se começou, a gente consegue ver, irmãos, é interessante, desde 2014, nós temos visto fase após fase, níveis após níveis, um nível maior de maturidade após um nível maior de maturidade, um nível de glória maior, um nível diferente, e temos crescido até aqui. Mas nós não queremos que esse lugar seja um lugar apenas onde as pessoas repousam e saem, sem abraçar uma visão. A gente precisa abraçar a visão, para que elas vejam que nós temos uma visão abraçada. E o fato de elas entrarem e ficarem faz toda a diferença, porque elas estão vendo em nós uma visão. Eu trabalhei na Caixa Econômica, eu já disse aqui sim uma outra vez. Eu trabalhei na Caixa Econômica há algum tempo, alguns anos, bons anos. E eu vou te dizer, se você não tivesse naquela unidade bancária, sem vestir a camisa da Caixa Econômica, você não ficava. E porque você acha que a gente pode estar nas unidades aonde estiver, distribuídas aonde nós pudermos ser distribuídos, sem vestir a camisa da visão, e acha que acontece o quê? Nada. Nós precisamos vestir a camisa da visão. Amém? Como igreja, como suporte, para que as coisas possam acontecer. Então, diga assim, muitas famílias. Não. Nossa, você é família? Nem acredito que você é família desse jeito. Diga assim, muitas famílias já passaram por aqui. Já foram abençoados aqui. Mas eu fiquei. E vou ser mais abençoado. Porque é tempo de glória maior. Amém. Aleluia. Então, quando eu entendo, irmãos, até aqui tem nos ajudado o Senhor. E eu quero ir lá nesse texto, lá em 1 Samuel 7:12. Aleluia. Estamos celebrando. Olha a festa acontecendo. Aleluia. Tomou então Samuel uma pedra. A gente teve agora no aniversário de Olinda, de Rio Doce, e o pastor Cleone estava celebrando, semana passada, a festa de 28 anos de Verbo da Vida, uma obra também gigantesca que ele está fazendo lá, pelo Espírito. Um homem ousado também, era bancário, trabalhava em um banco por muitos anos, mas depois decidiu servir só ao Senhor. Foi ficando, foi desmamando e ficou servindo só ao Senhor, ele e a casa dele. Hoje os filhos são casados e eles estão lá na mesma pegada, na mesma simplicidade. E esse foi o tema que ele usou lá. Até aqui nos ajudou o Senhor. E quando eu estava estudando para esse tema, eu comecei a pensar sobre algumas coisas que foram ditas lá, outras que foram acrescentadas aqui. Mas a gente vai ler aqui, por favor. Tomou então Samuel uma pedra e a pôs entre Mispa e Sem, e lhe chamou Ebenezer, e disse, até aqui nos ajudou o Senhor. Assim os filisteus foram abatidos, e nunca mais vieram ao território de Israel, porquanto foi a mão do Senhor contra eles todos os dias de Samuel. Pensa comigo, irmãos. Eles estiveram ali, eles ganharam aquelas lutas, puseram uma pedra para se recordarem, para se desenvolverem, para permanecerem
vivos e ativos no que o Senhor já tinha feito. E é interessante que ele diz assim: Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Até aqui nós vemos a potente mão do Senhor. E o texto fala, irmãos, que essa pedra de fundamento foi posta e ela mantinha viva a chama. Ela mantinha viva a chama de que nós não somos independentes. Até aqui nos ajudou o Senhor. Quando nós mantemos essa chama viva, nós não somos independentes. Não somos independentes para com Deus, não somos independentes para a palavra, não somos independentes para a nossa visão, não somos independentes uns para com os outros. Nós somos corpo, nós dependemos. Entende? Aí ele diz assim, até aqui nos ajudou o Senhor. Então ele está dizendo, eu dependo desta graça. Eu dependo desse favor divino. Eu dependo dessa construção de estar ligado, ouvindo a voz do Senhor, porque quem é filho ouve a voz para seguir. Aí ele disse assim, até aqui nos ajudou o Senhor. Esse até aqui simboliza muitas coisas. Simboliza, irmãos, que confiamos na ajuda de Deus, na ajuda divina, de que os céus são mais importantes e têm a prioridade para nós do que as coisas dessa terra, porque ele poderia ter lutado racionalmente, mas ele não poderia ter tido êxito de jeito nenhum. Então ele diz, olha, eu dependi da soberania de Deus, eu dependi da graça de Deus, eu dependi da provisão de Deus. Até aqui tem nos ajudado o Senhor. Diga isso assim, até aqui tem nos ajudado o Senhor. Ele estava dizendo assim, olha, quando essa pedra for posta aqui, eu estou também dizendo, que eu confio em ti. Eu estou dizendo, que existia uma guerra. As cidades que os filisteus haviam tomado a Israel foram restituídas, ou seja, houve uma guerra entre filisteus e israelenses, certo? A gente não está vivendo, nos dias de hoje, uma guerra aqui entre os filisteus e os israelenses, mas a gente está vivendo uma guerra clara, nítida, do racional contra o sobrenatural. A gente está vivendo uma guerra nítida no reino de Deus, contra luz contra trevas. A gente está vivendo uma guerra nítida, não somos israelenses nem filisteus, mas contra a carne, contra o espírito. Nós estamos vivendo uma guerra de ouvir e fluir com muitas vozes, quando nós precisávamos ouvir a única voz. Nós estamos vivendo uma guerra da dependência do homem e da presunção do que da dependência de Deus e da independência do homem, da dependência de Deus que gera fé e da independência de Deus que gera presunção, porque confia no homem e não em Deus. E eu percebo claramente que para cumprir a visão que foi posta aqui em Cascavel, o primeiro casal, eles precisaram pegar o que era invisível e tornar visível. Tiago e Diara fizeram isso. Tornaram visível aquilo que eles chamavam no invisível. Aquilo que eles acreditavam, aquilo que eles desejavam, aquilo que eles queriam. E aí eles começaram a ensinar outras pessoas a fazerem as mesmas coisas. E hoje nós temos um time fazendo a mesma coisa. Uma família fazendo a mesma coisa. Amém? Agora eu te pergunto, a rota foi fácil? A rota nem sempre é fácil. Certo? A rota nem sempre é fácil. O caminho foi o mais lógico a seguir? Não, também não. Muitas vezes teve que sepultar a razão, sepultar a lógica para ficar com aquilo que era invisível, mas já era real sobre a vida deles. Eu te pergunto, a avenida que cruzou e pavimentou foi fácil, foi agradável? Muitas vezes não, mas causou um resultado. Causou um resultado, a pavimentação, em oração,
em oração, em credibilidade, em fé, em declarações. Ainda quando nem era verbo da vida, a gente já fazia isso em uma outra igreja. E ali fomos tão abençoados fazendo aquilo lá, ajudando os irmãos a crescerem, crescendo junto com eles, e as coisas acontecendo até o dia em que o Senhor transformou todas aquelas ferramentas e capacitações em realidades na nossa vida. Amém, queridos? Aleluia. Então chegamos a esses dias. Não foi poupado tempo, não foi poupado energia, não foi poupado dinheiro, não foi poupado relacionamentos, a fim de que o plano de Deus pudesse chegar aqui. Família de seu Acácio, por completo. As nossas vidas, por completo. Durante anos, planejando, edificando, construindo, para que uma visão fosse possível. E aí nós temos aí o ladrão para roubar tudo isso, para defraudar conhecimento, visão, missão. E somos nós que guardamos o nosso coração para continuar sendo obediente. A tarefa não foi pequena. Às vezes até desgastante. Às vezes até causticante. Eu saí de Porto Alegre às 7 horas da manhã. A Mauri estava em Campinas. Eu saí de Porto Alegre às 7, tomei um voo às 10 e pouco. Cheguei em Campinas ao meio-dia. Saí de Campinas ao meio-dia. Estava muito cansada, resolvendo umas coisas pessoais da minha família, naquele lugar. Comi um sanduíche, porque depois que você está dentro, não tem alimentação que te sirva, e você com fome tem que comer. Viajei às 17h15, cheguei aqui às 19h. Aí eu te falo, é exaustivo? Obviamente que é. Obviamente que é. Diferente para a Mauri? Com certeza. Estamos em final de jornada. Estamos cansados, exaustos, roucos. Mas aí paramos, nos recuperamos, dormimos, acordamos quase novo. Estamos ainda nos recuperando. Entende? É exaustivo? Não é fácil não. Mas é tão prazeroso. Eu fiquei tão feliz em Porto Alegre, tão feliz. Eu tinha certeza que eu precisava ter passado por lá. Vendo as obras crescerem, vendo os irmãos desejarem. Saindo para Novo Hamburgo na terça-feira com ameaça desse negócio que teve aqui. E a gente orando de volta o caminho inteiro, dizendo, chegaremos em casa em paz. Não acontecerá agora. Chegaremos em casa em paz. Mas tudo que fui fazer em Novo Hamburgo teria que ter sido eu a fazer. Aleluia. Entende, irmãos? Para você estabelecer uma visão, não é fácil. Mas é prazeroso, vale a pena. Se eu perguntar para eles aí, vale a pena? Vale. A gente orou. Eu orei com a Mauri por Maria Vitória. Quantas vezes? Quando ela nem queria, eu já queria. Mas não era no meu bucho, era no dela, então. Não era na minha barriga, era na dela. Mas vocês sabem que a gente pegava junto, por trás, orava, intercedia, até que Maria Vitória chegou. Que alegria! Então é por isso que nós estamos celebrando, por orações respondidas. É por isso que nós estamos celebrando por vida no altar que flui. Orávamos por Mercedes, pastores de Mercedes estão ali. Queria que eles ficassem de pé, por favor. Queria que todos nós aplaudíssemos ele. Obrigada, porque eles sabem o que eu estou dizendo. 2 anos de escola, pegando um caminho escuro,
trazendo 2 filhos pendurados. Não é fácil. A rota não é fácil. O investimento não é fácil. Porque muitas pessoas têm isso por peso. Se tem por peso, terá peso. Mas se tem por investimento, terá colheita. Amém? Aleluia. Então nunca é fácil, mas é possível ser obediente. É possível. Eu sei que o custo de Tiago e de Ara e de toda a família, terreno, foi alto. Mas a mudança que causou no estilo de vida deles e de toda a congregação foi mais peculiar, foi mais estiloso, foi mais honroso do que qualquer outra coisa. Amém, irmãos? Então nós devemos isso ao mundo. Eu desejo de todo o meu coração que suas construções, as suas construções pessoais no reino de Deus, não tenham motivos egoístas. Que realmente cada um no seu quadrado faça o que foi chamado e flua dentro do dom que lhe é capacitado. Mas é importante nós entendermos que a força da fé e os desafios que nos são oportunizados vêm, irmãos, de uma palavra chamada honra. Vem de uma palavra chamada gratidão. Vem de uma palavra chamada dependência. Vem de nós não sairmos fazendo o que achamos, mas de um lugar onde nós podemos visitar e revisitar sempre, que é o lugar de segurança, que é o lugar da palavra. Aleluia! Passaram-se todos esses anos, irmãos, e essa força, ela se traduz em muitas ideias, em muitas estratégias, né? Em muitas coisas que hoje de manhã eu vi, a gente ia chegando na casa do Acácio, e a minha irmã estava lá pegando algumas coisas para fazer decoração. Faz tão bem. Estava dizendo a ela, você é estilosa, você é bonita, você faz coisas bonitas. Né? Então é tão bom ver ela fluindo dentro daquilo que ela é capaz de fazer. Ver você fluindo dentro do seu propósito. Isso é o que nós estamos celebrando aqui. Amém? Ver cada um de nós fluindo, frutificando. Quero parabenizar publicamente a Fran, queria que ela ficasse de pé. Vem cá, Fran, quero te dar um abraço. Aleluia, Fran começou a ensinar, né, na escola esse ano. E eu já soube que foi muito boa a disciplina. Coisa maravilhosa. Frutificando dentro da esfera do seu propósito. Então, nós só não podemos estar parados, irmãos. Precisamos dessas forças, estratégias, ideias, direcionamentos. Ela está bonita ali, está com um ar de love. Então, isso é muito bom. Estar satisfeita da vida, né? Então, a gente está cheio aí de capacidades para essa expansão ser ainda maior e ser ainda melhor. Eu queria que você ficasse de pé. Eu queria chamar o louvor aqui. E sabe, irmãos, a gente não celebra um aniversário, a gente não celebra de qualquer jeito. A gente celebra um aniversário com alegria. Revisite aonde você chegou nesse lugar. Vá lá aonde você chegou. Quando você chegou nessa igreja, como estava a sua vida? Qual a perspectiva que você tinha? Quando você chegou nessa revelação, como estava a sua casa, a sua família? E aí, irmão, se dele for digno, você vai dançar, você vai cantar, você vai celebrar a nova estação. E a gente não celebra a nova estação assim. Porque você não está nem com perspectiva, nem com expectativa para a nova estação. Então, se Deus é aquele que paga o teu salário, se Deus é aquele que cuida da tua família, se Deus é aquele que te dá instrução, se Deus é aquele que te dá prazer naquilo que você faz, capacitação, inteligência, sabedoria, você vai sair do chão, porque a gente cantou essas canções duas no início e eu percebi, irmãos, você parecia que estava num clima de 7 de setembro ali.
naquelas marchas de 7 de setembro, comemorando o seu país. Aqui eu quero que você comemore o Evangelho. Aqui eu quero que você celebre o Evangelho. Eu quero que você celebre a construção daquilo que Deus já fez por ti. Porque enquanto você estiver revisitando esse lugar, você vai estar intenso no que você faz. Amém? Vamos cantar e nos alegrar? Aleluia. Eu queria que os meninos dessem aí esses movimentos nesses instrumentos. Bem assim. Eu não sei como isso é possível, porque eu não toco. Eu só mando, né? É ruim que só quando você dê um negócio aí daquele que faz, aí é ruim. Mas vamos nos alegrar. Vamos preparar um ambiente. Amanhã ainda tem aniversário, né? Amanhã ainda é dia de trazer sua vida para o altar. Amanhã é dia de céus abertos, né? Da continuidade daquilo que você precisa. Mas celebra e diga assim: Senhor, você é digno da minha vida. Uns saíram daqui e foram até Campina Grande, estão aí na disposição do Senhor até que Ele seja maioral sobre eles. Outros estão indo e vindo, os prazeres que a gente sempre vê as mesmas carinhas, é maravilhoso. Mas eu te falo, irmão, sai do chão. Só que não pode pular, que é Idiara. Mas todos nós devemos pular, cantar, celebrar e nos alegrar. Amém? Aleluia, faça isso. Vamos celebrar com palmas, amém? Aleluia! Mexa-se, querido! O céu em meu coração, a festa da redenção. Deus vive dentro de mim, estou em Cristo. De Cristo recebi poder, seu nome para desfazer as obras de Satanás e libertar os homens. Estou ungido com a unção de Cristo. Não tenho medo, eu vivo pela fé. Levanto meu louvor, exalto a palavra. A vida eterna de Deus eu recebi. Há uma dança de vitória em meus pés. Há uma poderosa fé em minha voz. Há milagres no meu riso sobrenatural. Vivo extraordinário no poder de Deus. Porque o maior habita em mim. 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 Minha fé diz. Você pode pular aí no seu lugar, celebrar ao Senhor. Na palavra de Deus, essa é minha vitória. Minha fé. Minha fé em Deus, na palavra de Deus. Sabe de uma coisa? Antes de nós continuarmos, aquele aleijado estava lá na Porta Formosa. Os discípulos disseram: eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. E sabe, ele não esperou caminhar, não. Ele se levantou na revelação. Ele entrou curado no templo. Ele entrou curado emocionalmente, espiritualmente e fisicamente. Porque ele dançou, ele pulou e ele louvou. Então nós vamos cantar canções que você se projete para a sua proposta no Senhor. E
e veja essas coisas acontecendo sem ser necessário. Se você está aleijado, você pode pular, dançar, cantar e celebrar nesse momento. Aleluia! Bora lá, pessoal! Estou bebendo da fonte, estou andando sobre os montes, estou vivendo na fé, descobrindo o melhor de Deus. Deus levantou meu feixe, multiplicou meu pão e meu peixe, sua graça me abençoou, sou herdeiro seu. Quem me vê assim não sabe o que eu passei, as escolhas e acreditar no que eu ainda não via, mas chamava a existência, na certeza de que achar. Você pode pular. Antes que houvesse chuva eu plantei, antes que houvesse música eu dancei, antes de acontecer eu vi, antes que eu pudesse ver eu vi, antes que uma porta abrir eu bati, antes de receber eu pedi, antes que eu pudesse achar eu busquei, pela fé eu conquistei, antes que houvesse chuva eu plantei, antes de acontecer eu vi, eu bati, antes que pela fé em Cristo conquistei. Gente, essa letra é minha. Essa letra é da minha autoria. A canção, a melodia e outras coisas é do pastor Serginho. Isso foi uma pregação em João Pessoa. Quando terminou, ele disse: acabei de fazer uma música com a pregação. Então, isso aí é a minha vida. Aleluia. É por isso que eu danço. Amém. Eu danço. Que eu danço e eu tenho os resultados do que eu preciso. Às vezes as pessoas nem sabem, porque eu não falo nunca. Não sabia? Pois vamos cantar junto? Bora lá, pessoal! Antes que houvesse chuva eu plantei, antes que houvesse música eu dancei, antes de acontecer eu vi, antes que eu pudesse ver eu vi, antes que eu bati, antes de receber eu pedi, antes que eu pudesse achar eu busquei, pela fé em tudo que eu conquistei. Alguém no nosso meio que hoje entrou aqui e fecha os teus olhos. Alguém que entrou hoje aqui e precisa receber Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Nada mais importante do que num dia de aniversário você poder receber o autor da vida. Alguém, todo mundo já é crente, alguém que deseja ser batizado no Espírito Santo, que não fala em línguas espirituais e nessa noite precisa. Sabe, querida, as horas dos apelos são as horas tão essenciais, as horas que você está orando para que isso aconteça, as horas que você está crendo para que isso aconteça. Sabe, não é tempo de distração. Você quer receber o batismo? Olha que coisa maravilhosa. Aleluia, você vai receber. Aleluia. Alguém mais quer se juntar a ela? Sabe, queridos, o Senhor falou comigo uma vez: nunca despreze os apelos, porque as pessoas podem ter um dia de vida enquanto você está conversando. As
pessoas podem ter um dia de vida. Quando se faz apelo para cura, intercede. Quando se faz apelo para salvação, intercede. Fecha os teus olhos, se liga no Espírito. Aleluia. Alguém mais quer receber o batismo do Espírito Santo? Fala comigo, minha filha. Fala comigo assim, eu vou fluir. Aleluia. Você está aqui, está enfermo em algum momento, está com alguma enfermidade, está doente de alguma coisa, está todo mundo sarado. Beleza, eu vou com Wesley que eu quero ministrar para ele. Quem vem aqui após mim? Quer saúde? Quem vai dar continuidade ao culto? Se alegra no sobrenatural antes de